Pessoal, eu estou muito feliz desse tempo de louvor, porque foi muito clara a direção, né? Assim, como a galera aqui, os músicos nos conduziram em adoração e exaltação a Jesus, porque hoje o meu desejo, assim, eu vim com muito desejo mesmo de exaltar Jesus, sabe? Porque hoje eu quero falar sobre Jesus, eu quero falar sobre o amor de Jesus. Então, começar aqui esse tempo com esse foco, com essa direção, né, de em todas as canções a gente exaltar tanto o nome dele, realmente foi algo que confirmou aquilo que eu creio que Deus quer fazer essa noite, que realmente é que o nome dele seja exaltado nos nossos corações, que a gente saia daqui. Meu objetivo é que quando você sair daqui, você não saia assim com mais conhecimento, porque muito provavelmente, se você não é alguém novo assim na fé, você vai conhecer praticamente tudo que eu falar aqui, todas as histórias, você já vai ter ouvido algum dia e não vai ser algo novo para você. Mas o meu interesse é que aquilo que você aprender ou ouvir novamente sobre Jesus não seja algo que você simplesmente ouve, legal, hoje eu aprendi um pouquinho mais. Mas que isso te mova até Jesus, sabe? Que isso te mova em oração, te mova a se aproximar dele em intimidade, sabe? Que que esse tempo aqui seja algo que contribua para você se tornar alguém mais próxima de Jesus, amém? Esse é o meu desejo. Se isso acontecer, nossa, vai ter valido muito a pena essa noite aqui. Então, como eu disse, eu quero falar do amor que salva, e eles cantaram uma canção aqui, que durante essa semana eu tinha pensado, né? E cadê a gente? Lucas está aqui? Eu ia puxar aqui, gente, mas eu não sou igual o Wagner, que começa a cantar no meio da palavra, né? Eu não tenho essa cara de pau que ele tem, e nem a habilidade de muitos anos dirigindo louvor, né, que ele tem. Mas, quando fala, né, o teu nome é vida, canta aí de novo, Lucas. Faz uma capela aqui para nós. E aí vocês vão acompanhar, tá bom, pessoal? Me ajuda aí. Teu nome... Fora de contexto, tem vergonha, viu? Não, vai. Ninguém tá te vendo, vai. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Não é lindo isso, gente? Essa é uma daquelas músicas que eu lembro quando as primeiras vezes que eu escutei. Você tem aquela música que você, tipo, se joga assim, tipo, né, Pamela, quieta minha alma. Para mim era essa daí. Quando essa parte assim me emociona, sabe, música que te emociona, porque é uma realidade. Quantos vivem essa realidade? Quantos já experimentaram isso? Teu nome é vida, teu nome é esperança. Quantos um dia se encontraram com Jesus e se depararam com a esperança, com a vida? Você, quando conheceu Jesus, você conheceu a vida, né? E esse amor que me encontra, eu quero falar sobre isso hoje, gente. Eu vou falar sobre várias coisas, mas a ênfase é esse amor que nos encontra, esse amor que nos salva, porque quando a gente fala do amor de Deus por nós, não tem como a gente não falar desse amor que desceu, né? Encarnou e se manifestou a nós através de Jesus, né? Jesus é a maior expressão do amor de Deus por nós. Então, quando a gente fala, né, que o que é o amor, a gente sabe, né? A Bíblia define, Deus é amor. Mas quando a Bíblia também define uma outra forma da gente compreender o amor de Deus, ela diz assim, 1 João... Vocês vão conseguir projetar aqui atrás as passagens? Vão? Se eu for falando, tá? Se vocês conseguirem acompanhando, algumas delas pelo menos. 1 João 4, 9 e 10, eu queria ler com vocês. 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Então, quando a Bíblia resume o amor, fala assim, o amor é isso, né? Se a gente fosse resumir, é isso, 2 pontos, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, não tem nada que expressa mais o amor de Deus por nós do que o plano,
o plano da redenção, o plano da salvação, e por causa do sacrifício de Jesus, por causa daquela morte, nós somos salvos. E do que a gente é salvo, gente? Do que a gente é salvo? A cruz salvou a gente do quê? Salvou a gente da morte, o que mais? Do pecado, do jugo do pecado. Havia uma dívida, né, que nos aprisionava. Então, a morte de Jesus na cruz, ela pagou um resgate, né? O que mais? Fomos salvos de quê? A salvação na cruz. A salvação aponta para mais o quê, gente? Foi lido aqui um texto, né? Que havia inimizade. Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Amém? Os muros de inimizade, de separação que havia entre nós e Deus foram quebrados. Somos salvos também do castigo eterno. Porque a palavra fala sobre isso, sim ou não? A palavra fala sobre um inferno, sobre um lugar de castigo eterno. Então, quando a gente fala do plano da salvação, a gente sabe que diz respeito a todas essas coisas, e isso é maravilhoso. Então, a salvação em Cristo aponta para a eternidade, só que também ela afeta a forma como a gente vive hoje. Vocês concordam comigo? Não só a nossa eternidade foi afetada com a salvação, mas o nosso presente, o hoje também. A nossa vida é impactada das mais diversas formas por essa salvação. Tem um texto em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, que esses dias me chamou bastante atenção. E ele estava ali exortando os irmãos a viverem em obediência, a viverem uma vida, andar no temor do Senhor. Enquanto ele falava, o texto, né, no meio do texto diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, a gente falou que Jesus salvou a gente do inferno, Jesus salvou a gente da morte, Jesus salvou a gente do pecado. E aqui Pedro também está dizendo que esse precioso sangue de Cristo nos redimiu de quê? Como que está aí nessa versão? De uma maneira... Volta. Da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Isso tem a ver com o que eu quero falar aqui hoje. Diz que o sangue de Cristo nos redime também de uma maneira vazia de viver, da forma como a gente caminha, como a gente anda. Em outra versão fala que nós fomos livres de uma vida inútil. Na Almeida, Revista Atualizada, diz: resgatados do nosso fútil procedimento. Ou seja, a gente foi salvo, redimido de uma vida sem propósito, de uma vida sem sentido. Já dizia o musical Aurora, né, pessoal? Quem assistiu aquela jornada pelo sentido da vida, e até que realmente a Aurora, ela encontra o sentido da vida quando ela conhece ali, então, o plano de salvação, aquilo que Jesus fez por ela. E é exatamente isso que acontece com as nossas vidas, na verdade. A partir do momento que a gente tem esse encontro verdadeiro, real com Jesus, acontece aquilo que a gente costuma chamar de conversão. Não é verdade? A gente, então, muda de sentido, a nossa vida muda de direção em vários aspectos. Então, há uma mudança na nossa maneira de viver. Né? Não é algo que Jesus fez por nós e a gente aceitou isso pela fé e vamos desfrutar na eternidade, também, mas há algo na nossa maneira de viver que também foi afetada pelo sangue derramado na cruz de Jesus. Então, a gente é diretamente afetada pelo poder da salvação no nosso modo de viver. Então, por isso que a gente pode testemunhar que a partir de Jesus, muitas coisas, ou tudo, né, se fez novo nas nossas vidas. A mudança realmente de vida, a mudança de significado, né? Mudanças importantes acontecem na nossa vida. Então, o que eu quero falar aqui com vocês hoje é um pouquinho assim, sobre a ideia de que lá na cruz, Jesus mostrou o seu amor e a salvação. É uma mensagem universal de amor. Um amor que é para todos, amém? Jesus morreu por todos nós, e essa salvação pode alcançar a todos nós. Mas quando
quando ele viveu aqui, e quando ele se encontrou com pessoas, e quando ele veio manifestando o reino de Deus entre nós, e ele continua fazendo isso até hoje, ele se encontrava e tocava pessoas de forma particular. Então, Jesus, ele salvou de uma forma... demonstrou esse amor de uma forma universal, vamos dizer assim, essa salvação que alcança a todos, mas ele também salvava as pessoas de uma forma particular. Porque posso exemplificar o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, quem está aqui que um dia encontrou Jesus e fala assim, eu sou cristão, passou provavelmente pelos mesmos caminhos. Você um dia ouviu a palavra de Deus, você creu nessa palavra, né? Porque você ouviu, você creu. Então, você se enxergou um pecador, você reconheceu a necessidade de um Salvador, você entregou sua vida para Jesus, sabendo que Ele é esse Salvador, e daí você se arrependeu dos seus pecados, e você começou a andar numa comunidade de fé, chamada igreja, né? Que, de repente, você faz parte aqui dessa igreja ou de outra igreja, e amém, essa é a sua história. Com Jesus, você está vivendo aí para a glória dEle, é isso aí, e glória a Deus. Isso é comum a todos nós, sim ou não? Né? De forma geral, isso é comum a todos nós. Mas se eu falasse assim, Estelo, do que Jesus te salvou? Pensa aí. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Fala uma. Vou falar uma coisa minha, tá? Não é para dar dica, não. É só para você entender, para te desinibir. Jesus me salvou, me identifico muito com a Aurora. Falaram que ela parece comigo, gente. Não sei, várias pessoas falaram, a menininha lá. Bonitinha. Ela é linda, mas mais bonita que eu, mas falaram que parece, né? Como que é o nome dela, gente? A Maria, linda. Ó, Jesus me salvou de verdade, de uma vida sem sentido e sem propósito. Mais no finalzinho, eu acho que eu vou falar alguma coisa para vocês, se der tempo. Jesus me salvou. Eu descobri realmente um sentido na minha vida que antes eu não tinha. Vai. De uma vida sem identidade, vazia também. Falei, Japa. De uma vida de solidão. Quem ia falar? De uma vida de religiosidade, Jesus me salvou. O que mais? Do que Jesus te salvou? Alguém pode falar alguma coisa para mim, assim, prática? Quer falar? Uma palavra aí. Deus me salvou de uma vida de carência. Da carência. Boa. Quem mais? Uma coisa diferente. Fala aí, gente. É particular. Deus fez isso comigo também. Um novo plano de família. Uma nova ideia, né? Uma revelação do que é ser uma família. E isso Deus fez isso comigo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Vocês concordam comigo que Jesus, a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus em alguns momentos até falando, né, para algumas pessoas, o que você quer que eu te faça? Né? Então, assim, existia um toque, né, assim, de salvação, de redenção muito particular. E Jesus faz isso até hoje com as nossas vidas. Então, quando a gente vê os encontros que ele teve registrados nos evangelhos, a gente vê que para cada encontro havia uma ênfase diferente. E eu queria falar sobre isso com vocês, assim, porque eu acredito muito que hoje mesmo Deus está aqui para falar com a gente assim, de uma forma íntima, de uma forma pessoal, de uma forma bem particular. Meu desejo é que você saia daqui nessa noite sabendo que Deus falou algo com você e Jesus te tocou de uma forma particular, porque Ele pode fazer isso, amém? Então, o mais interessante é a gente saber que, assim como acontece nas histórias que a gente lê na Bíblia, Jesus também conhece coisas a nosso respeito antecipadamente, né? Ele já sabe, mesmo quando ele faz algumas perguntas, ele já sabia o que ia no coração das pessoas, já sabia o que ia no pensamento das pessoas. Então, ele sabe a forma como a gente tem vivido. Ele sabe se a gente tem vivido como aquele texto que diz uma vida fútil, uma maneira vazia de viver, né? Uma maneira que não condiz com aquilo que ele já conquistou na cruz para a gente. E Ele pode nos salvar, amém? Hoje eu creio que é uma noite de salvação. E eu quero, então, passar por algumas histórias da Bíblia com você, para a gente
ver um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre como que Deus nos toca, nos salva de forma tão particular, e também de formas tão diversificadas, e que como a gente pode ver nas nossas vidas o quanto a gente precisa ser salvo por Deus. Talvez a gente está aqui sentado aqui na igreja, conhece todo o plano da salvação e crê nisso, mas você ainda precisa ser salvo de tantas coisas, sabe? Não sei se você vai se identificar com isso, mas eu consigo identificar algumas coisas que eu preciso ainda desse toque particular de Jesus. Mas vamos lá. Eu quero ver com vocês uma coisa. Por exemplo, Jesus salva pessoas da condenação. Especificamente, esse é um tema importante. Jesus salva pessoas da condenação e não tem... Que é isso, gente? É o Waze? Vamos lá. Jesus salva pessoas da condenação, e não tem como eu falar desse tema sem falar da mulher adúltera, tá? Então, eu vou lembrar aqui. No final das contas, gente, vocês vão perceber que eu vou falar de algumas mulheres. Então, desculpa, eu sou mulher, estou aqui pregando hoje. As mulheres me chamam mais atenção. Os homens que me desculpem, mas você pode receber a palavra que serve para você também, tá bom? Olha só, quando a gente lembra da história da mulher adúltera, que está registrada, a gente pode ver lá em João 8, de 1 a 11, ela é uma história bem conhecida. Eu não sou muito boa para contar a história, mas eu resumi aqui bem rapidinho para vocês. Diz que um dia Jesus estava ali no templo e todo o povo veio ouvir dos seus ensinamentos e tal. A galera se reuniu ao redor dele. Ele estava lá ensinando as pessoas. Quando diz que uns mestres da lei e uns fariseus chegaram trazendo uma mulher que tinha sido apanhada, né, em adultério. E ali, quando ele chegou, eles começaram a falar, olha só essa mulher, ela foi, qual que é a palavra aqui? Surpreendida em adultério, falando tudo que tinha acontecido e falando para Jesus, olha, a lei diz que esse tipo de mulher precisa ser apedrejado. O que o Senhor diz? Né? E a Bíblia diz que eles estavam assim, meio que testando Jesus, né? Tentando saber qual ia ser a reação dele, tentando apanhar Jesus ali, encontrar algo que eles pudessem acusar Jesus. Mas diz que Jesus começa ali, eu fico imaginando pelas cenas dos filmes que a gente vê também, né? Aqueles homens todos exaltados, falando, olha aqui, essa mulher e tal, aquela quase que uma fúria, assim, né? E Jesus estava... Quem lembra da cena dos filmes, de Jesus, assim, de boas, assim... escrevendo na areia, não é assim? É o que está escrito aqui, que Jesus estava ali, inclinado, começou a escrever no chão e tudo. E os mestres lá continuavam a interrogá-lo, até que Jesus fala assim, ele se levanta e fala, se algum de vocês não tem pecado, por gentileza, que seja você mesmo o primeiro a jogar a pedra. E o que acontece? Ele se inclinou novamente, escrevendo no chão, e aqueles homens, eu vou ler no versículo 9, os que ouviram Jesus foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e lhe perguntou, mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Veja, que momento desagradável, né, para essa mulher encontrar Jesus, se a gente pode pensar, né? Que situação, que situação constrangedora, não é mesmo? De um lado, estavam aqueles homens acusando, expondo a vida dela. Ela foi exposta, né? Diante daquelas pessoas, o pecado dela exposto. De um lado, os acusadores dela. Mas, de outro lado, Jesus tendo uma reação totalmente contrária. Né? Enquanto aqueles homens estavam humilhando aquela mulher, fazendo de tudo para expor ela publicamente, Jesus teve uma atitude diferente. Ele não condenou aquela mulher. Ele não condenou aquela mulher. Enquanto aquelas pessoas tinham uma reação diante dela por causa do pecado, daquilo que ela tinha feito, daquilo que ela tinha cometido, Jesus ele não trata aquela mulher segundo o pecado, ou a partir daquilo que ela tinha feito de errado. E mesmo sabendo, gente, com certeza, exatamente o que ela tinha feito, e ela tinha feito mesmo, né? Jesus não olhou para ela como os outros olharam, e
E a resposta é simples. Por quê? Porque a Bíblia também diz que Jesus ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar pecadores. Esse era o papel de Jesus. Ele não veio aqui condenar, mas ele veio para salvar pecadores como eu e você. João 3, 17, 18 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aí, Romanos 8, 33, 34 diz: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita e também intercede por nós. Então, enquanto Jesus esteve aqui, ele não condenou. E hoje ele também não condena, porque diz que por isso ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele está à direita intercedendo por nós. Então, a gente sabe que a morte de Jesus foi a única maneira que a gente tinha de ficar livre da salvação. É isso que a Bíblia da condenação, perdão. É isso que a Bíblia nos ensina. E é a única forma que a gente tem de conseguir deixar uma vida de pecado para trás. É através dessa salvação. E é muito lindo ver como, então, quando Jesus se levanta para falar com aquela mulher, como a voz dele calou a voz dos acusadores. Quando Jesus entra em cena, a voz dos acusadores, elas são caladas. E é tão lindo quando a gente experimenta isso nas nossas vidas, gente. Aquela mulher foi salva da condenação, porque quando ela esteve na presença de Jesus, foi o amor que prevaleceu, foi o perdão, a graça, a salvação prevaleceu. E não a condenação, não a acusação. E, gente, isso não quer dizer para a gente que pecados não têm consequências, né? Que a gente não vai sofrer consequências e dificuldades e vamos ter que enfrentar algumas coisas em decorrência disso, mas a ênfase dessa história, e o que eu quero destacar hoje, é que a gente vê em Jesus uma predisposição em perdoar. Vocês conseguem perceber isso? Há sempre em Jesus uma predisposição em perdoar. Eu gosto muito de um texto de 2 Pedro 3:9, que diz que o Senhor é longânimo e paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo do Senhor é nos conduzir ao arrependimento. A bondade dele, a graça, o amor, é para que a gente seja conduzido. A misericórdia dele é para que a gente seja levado ao arrependimento e levado a uma nova vida. Levado a abandonar o pecado. Então, ele nos dá uma oportunidade. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente vê uma oportunidade de uma vida diferente. Porque quando a gente poderia ou deveria ser condenado, a gente encontra ao contrário, uma chance de caminhar de uma forma diferente, através do perdão. E até hoje, como eu já tinha falado, Jesus exerce um papel de intercessor junto ao Pai. Então, quando a gente peca, gente, a palavra de Deus não diz que Jesus se levanta do trono, tipo aqueles homens lá que pegaram a mulher lá em flagrante e fica meio bravão e sabe, e começa a ficar nervoso. A palavra fala que quando a gente não deve pecar, mas quando a gente pecar, a gente precisa saber que a gente tem o quê? Um advogado junto ao Pai. A gente tem um intercessor junto ao Pai. Alguém que intercede por nós. Alguém que clama a Deus por perdão. A nosso favor. Entende isso? Isso é um papel que Jesus exerce hoje. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente entende o plano de salvação, a gente entende aquilo que a cruz significa nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente se afasta de Jesus quando a gente peca. Por quê? Porque a gente tem medo desse lugar de condenação. Algo nos condena, a nossa consciência nos condena, o diabo nos acusa e a gente decide se afastar de Jesus. Quando, na verdade, em Jesus a gente encontra perdão, graça, misericórdia e
junto com tudo isso, a chance de uma nova vida. É isso que a gente precisa entender. Que quando Jesus liberou perdão sobre aquela mulher, ou melhor, quando ele disse para ela, eu também não te condeno, ele disse uma outra coisa também. Ele disse, vai e abandone a sua vida de pecado. Sabe, essa consciência de que Jesus não me condena, de que ele me perdoa, não é algo que tem que me dar a legalidade para eu ir lá e pecar de novo. Né? Não é algo que me libera para isso. Mas quando eu encontro esse amor, eu encontro uma chance. Porque eu ia morrer, porque eu ia ser condenada, porque eu merecia ser condenada. Mas Jesus, em seu amor, me dá uma chance. Aquela mulher saiu daquele lugar com certeza disposta. Eu creio, né? A Bíblia não fala exatamente o que aconteceu com ela. Mas ela teve uma chance, sabe? De ter uma vida diferente. Então, esse sentimento de condenação que muitas vezes prende muitas pessoas de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque elas sentem que elas não são aceitas, que elas não são dignas, que Deus não pode amá-las, né? Mas, ao contrário, a gente está aqui conhecendo um Jesus que está até hoje, que dia e noite intercede a nosso favor diante do Pai. Amém, gente? Então, não importa quanto pecador a gente seja, ou como a gente se sinta agora, mas o olhar de Jesus não é de condenação. Eu volto a dizer, eu não estou te dizendo isso para você sair pecando à torta direito, porque a mensagem não é essa. Mas eu estou te dizendo isso porque, eventualmente, você vai pecar, como eu. E quando isso acontecer, a gente precisa lembrar que a gente não é descartado, sabe? Que a gente não é desprezado por isso. Pelo contrário, Jesus veio e Ele já é a solução para isso. Ele nos ama, Ele nos lava, nos purifica. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que o sangue de Jesus, Ele é poderoso para nos perdoar, para nos purificar, nos lavar de toda impureza. Amém? Quando há arrependimento nas nossas vidas. Então, aceita simplesmente esse amor e faz aquilo que Jesus falou que a mulher deveria fazer. Vá e não peque mais. Siga a sua vida e não peque mais. Amém? Ele apresentou uma nova forma de viver para ela. É possível você viver, é possível você abandonar o seu pecado, né? Então, eu creio que aquilo trouxe uma nova perspectiva para ela de vida. Ela pôde falar, puxa, eu posso viver sem pecado. Então, eu creio que ela saiu, né? Ela se levantou daquele lugar onde ela tinha sido jogada e exposta para uma nova vida. Né? E eu creio que Deus fez isso na vida de muitos aqui. Né? Te resgatou, e muitas vezes você se sentia assim também, o pior dos pecadores, mas você, ao olhar os olhos de Jesus, você pôde se sentir animado para levantar, seguir a sua vida e ter uma vida diferente, ao invés de você achar que você não tinha jeito, que estava tudo acabado para você. Amém? Então, Jesus, Ele nos salva da condenação. Sabe, gente, hoje Ele é o nosso advogado, isso é maravilhoso, mas eu também queria te lembrar que um dia Ele vai voltar como juiz. Né? Então, o tempo da salvação é hoje. Hoje é o tempo da gente se arrepender. Hoje é o tempo da bondade e da misericórdia do Senhor, nos conduzindo para esse lugar de arrependimento, de mudança de vida e de desfrutar tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz. Amém? Não somos mais dominados, não podemos mais viver como alguém cujo pecado é mais dominante sobre qualquer outra coisa nas nossas vidas, sabe? O sangue de Jesus já nos libertou disso, amém? A gente pode decidir, sim, vencer o pecado, andar em novidade de vida. É tempo de se arrepender e desfrutar desse perdão que hoje ainda está disponível para a gente, amém? Lembra disso, hoje Ele é um advogado, mas amanhã Ele vai ser o quê? É isso aí. A gente também vê, gente, outra história, eu vou passar para outra história para falar que Jesus salva pessoas da desonra. E eu queria falar sobre a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa é uma história bem conhecida também. Um dia Jesus estava na casa de um fariseu que chamou ele, fez um banquete, convidou umas pessoas, né? Deve ter feito uma coisa assim toda bacana para Jesus. E uma mulher pecadora, é assim que a Bíblia descreve ela, sabendo que ele estava ali na casa, ela foi,
Vocês conhecem, se lembram dessa passagem? Lucas 7, eu não falei referência, né? Lucas 7, 36. E diz que aquela mulher, ela chegou por trás dos pés de Jesus, e ela começou a chorar, e ela começou a beijar os pés de Jesus, e ela molhou os pés dele com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos, beijava os pés, ungia os pés de Jesus com bálsamo. E aí, o Simão, que é esse fariseu, ele pensou, puxa, se Jesus soubesse, né? Melhor dizendo, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando ele. Esse foi o pensamento do cara que convidou Jesus para jantar. Mas Jesus, naquele dia, eu vou ler o versículo 44, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas essa, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste... Gente, a minha versão está escrito ósculo. Aí também tá? Não estou enxergando nada. 45. Não me deste ósculo, beijos, né, gente? Beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa passagem é linda, porque é o dia que a pecadora, mal falada da cidade, se tornou modelo de adoração para o fariseu, gente. Isso não é demais? Jesus deu uma aula de adoração, de temor, para aquele homem que se julgava tão superior, né? Isso é muito lindo, porque Jesus salvou aquela mulher da desonra, porque havia comentários, né, sobre ela naquela cidade. Ela era uma mulher de uma má reputação, isso é verdade. Mas Jesus honrou aquela mulher diante de todos aqueles que desprezavam ela, né? Às vezes não estavam desprezando com palavras, com atitudes, mas aqui no coração, né, com pensamentos. Então, aquela mulher tinha rótulos. E Jesus salva a gente de rótulos. Quantos já experimentaram isso? Jesus salva a gente de rótulos negativos. Porque muitos de nós, gente, né, vivemos com rótulos, ou somos conhecidos com rótulos negativos, né, vistos pelas pessoas dessa forma, com uma reputação negativa, por conta daquilo que a gente já fez um dia. Por conta de coisas que nós praticamos, de pecados, é ou não é? E isso vai criando realmente rótulos. É o que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher mal falada, certamente tinha motivo para isso. Certamente ela vivia assim como aquela mulher adúltera. Mas quando Jesus, tanto em relação àquela mulher adúltera, quanto em relação a essa mulher aqui, que ungiu os pés dele, o olhar de Jesus era diferente do olhar das pessoas. Jesus não olhava, ele não acessava essas pessoas com um olhar a partir do que ela tinha feito. Mais uma vez nessa história a gente vê isso de novo. O olhar de acusação, de julgamento, era a forma como as pessoas viam aquelas mulheres, mas não é assim que Jesus via. Quando você chegou diante de Jesus, do jeito que você chegou, você tinha lá um rótulo. Jesus te desprezou por causa desse rótulo? Você sentiu Deus falando assim, não, você é muito, sei lá, você é muito mentiroso. Você é muito mulherengo. Você é muito drogado. Você, sabe, quando a gente se aproxima de Jesus, os nossos rótulos, na verdade, não nos definem. Sabe por que acontece? Os nossos erros não nos definem, na verdade. O nosso pecado não nos define, entende? Quando Simão viu aquela mulher se derramando lá aos pés de Jesus, o que ele viu? Ele viu a mulher de má reputação.
E ele disse ainda no coração dele, se esse homem fosse profeta, ele ia saber o tipo de mulher que está tocando ele. Jesus, conhecendo o que ele estava pensando, deu aquela aula para a gente. Sabe por quê? Jesus não está tão importado, não se importa tanto com os nossos rótulos, como as pessoas se importam. Sabe? Jesus está mais interessado naquilo que está no nosso coração. O mais legal dessa história foi porque Jesus não olhou para ela, ou deixou de olhar por aquilo que ela já tinha cometido ou não. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus pelo ato de adoração dela. A atitude do coração dela atraiu a atenção de Jesus. Quer saber? O fariseu preparou um jantar para Jesus. O fariseu preparou todo um esquema para honrar Jesus. Porque a gente sabe que ele preparou tudo aquilo, sentindo no coração que Jesus não era bem tudo aquilo que ele falava que era. E aquela mulher não. Aquela mulher se aproximou de Jesus, sabendo exatamente quem ele era. E o adorou por isso. Sabe, o estado que ela estava, a condição que ela estava, ou quem ela era, ou as coisas que ela tinha praticado, não impediram ela de aproximar de Jesus. Ela não se sentiu falando, eu não posso tocar em Jesus. Ela foi impelida pelo amor que ela sentia por Jesus, por aquilo que ela sabia que ele era. E ela derramou adoração aos pés dele. Jesus foi atraído pelo quebrantamento daquela mulher. A gente sabe o que a palavra de Deus diz. Eu já parei de seguir meu esboço, então nem sei onde é que está. É que tem uns salmos aqui que eu não me lembro. Aqui, ó, 51:17. Salmo 51:17 diz: sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Sabe, gente, a gente não pode permitir que as nossas falhas nos impeçam, sabe, da gente se aproximar de Deus e da gente adorar a Deus. A gente precisa parar com isso. Eu vou repetir, já falei isso de novo. Muitas vezes a nossa primeira atitude, quando a gente falha, quando a gente peca, é a gente se afastar de Deus. Não é por a gente estar certo, não é porque aquela mulher estava toda certinha que Jesus aceitou a adoração dela, ou que Jesus a honrou daquela forma. Não, não é por isso. Mas porque havia algo no coração dela. Havia um desejo real de agradá-lo, de honrá-lo, de amá-lo. Ela reconheceu quem ele era. Quando eu falo, não deixe que o seu pecado, os seus erros te impeçam de se aproximar de Deus, é isso aí mesmo. Mas não chegue diante de Deus de qualquer maneira, entendeu? Esse é o ponto. Não é que ela estava toda certinha, mas ela se aproximou até ele com o coração quebrantado e humilde. E a palavra fala que ele não despreza um coração assim. E Jesus realmente não desprezou. E às vezes a gente está assim, achando que primeiro a gente precisa consertar muitas coisas assim na nossa vida para que a gente tenha acesso a esse lugar, sabe, de adoração. E que se a gente não ama tanto Deus assim, não. Muitas vezes a gente vai se aproximar diante dele realmente em quebrantamento, em choro, mas em muito amor. Porque a gente falha, mas se a gente realmente ama a Deus, a gente vai se conhecer qual é esse caminho de volta, de quebrantamento, de perdão, de arrependimento, e a gente vai saber que a gente tem acesso a Jesus, todas as vezes que a gente se achegar a ele diante disso. Amém? Por outro lado, a gente sabe que Deus resiste ao soberbo, não é assim? E foi isso que aconteceu aquele dia, na casa de Simão. Jesus resistiu à soberba daquele homem, colocou ele no devido lugar e exaltou a vida daquela mulher, devolveu honra, devolveu dignidade a uma mulher que era simplesmente tratada por um rótulo, por aquilo que ela tinha feito de errado na vida dela. Amém? A forma como Simão enxergava a mulher não fazia diferença para Jesus, porque Jesus não vê
como os homens veem. Jesus vê o coração. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque às vezes parece que a gente está impressionando um monte de gente por aí, recebendo alguns elogios, alguns tapinhas nas costas, e a gente tem toda uma performance. Mas Jesus está sabendo aquilo que passa no nosso coração, como aquilo que passava no coração daquele homem, que fez todo um banquete para ele, mas que aqui dentro ele realmente não se curvava a quem Jesus era. Ele realmente não cria que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era profeta, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Mestre. Ele não cria. Então, quando muitas vezes Jesus não está contente com o nosso coração, enquanto pessoas estão aparentemente achando muito legal o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque mais importante do que agradar as pessoas é agradar a Jesus, é agradar a Deus. E foi exatamente aquilo que aquela mulher fez. Enquanto todo mundo olhava torto para ela, Jesus conseguiu olhar o coração dela. Porque aquela adoração era sincera, não era uma fachada. Amém, gente? Jesus enxergou aquela mulher e para Jesus aquela mulher era muito mais do que os erros dela. Jesus não despreza o coração contrito. E hoje ele também está aqui para encontrar pecadores arrependidos. Quem sabe Jesus não te encontra. Quem sabe Jesus não seja capturado pelo seu coração nessa noite. Pelo seu coração quebrantado, pelo seu coração apaixonado por Ele. Enquanto você adora, no final a gente ainda, daqui a pouco, vai ter mais um momento de adoração. Que Jesus encontre, que Ele seja capturado pelo seu coração, pela sua adoração. Amém? Porque talvez ninguém aqui vê alguma coisa em você. Mas Jesus sabe. Jesus sabe aquilo que está no teu coração. Amém? Jesus resgatou, salvou a honra e a dignidade daquela mulher. Ele faz isso com a gente hoje também. Por último, eu quero falar. Teria tantas coisas para falar. Mas eu quero falar que Jesus, ele salva pessoas de uma vida sem perspectiva. E a gente falou um pouquinho aqui, alguns falaram hoje sobre isso. Uma vida sem perspectiva. Eu teria algumas histórias para falar, mas eu me lembrei da história de uma mulher, que a Bíblia fala dela como uma mulher encurvada. A mulher que andava encurvada. Certo dia, Jesus estava também ensinando na sinagoga, e ele viu uma mulher por ali. E essa mulher, literalmente, andava encurvada. Ela tinha uma enfermidade. Fazia 18 anos que aquela mulher andava daquela forma. E então Jesus olha para aquela mulher e Jesus a chama, né, naquele lugar e fala, você está curada. Em nome de Jesus, estou brincando. Você está curada, e a mulher imediatamente se endireitou. E ficou alegre, contente, todo mundo louvou a Deus por isso. E teve toda uma situação nesse dia, porque era um sábado, né? E Jesus, teoricamente, não poderia curar no sábado. Então, ele começou a ser questionado por isso. Por que aquela mulher precisava vir ali justo no sábado para ser curada? E Jesus curou. E Jesus teve uma reação muito interessante, porque ele falou, olha, se o seu boi, se o seu animal lá tiver sede, você não vai desamarrar ele lá da manjedoura, você não vai levá-lo para matar a sede, para comer. Por que essa mulher, sendo uma filha de Abraão, ele fala assim, por que ela, sendo uma filha de Abraão, eu não poderia curá-la no sábado? Ela, que está atormentada de demônios há tantos anos. Porque aquela enfermidade que aquela mulher tinha era resultado de uma opressão demoníaca na vida dela. Era obra de demônios na vida dela. Mas sabe, gente, essa é a história, mas quando eu vejo Jesus encontrando aquela mulher encurvada, primeiro só rapidamente imaginando como que essa mulher vivia. Por que eu falei que Jesus salva de pessoas sem perspectivas e estou usando o exemplo dessa mulher? Porque essa mulher não nasceu assim. Um belo dia, algo aconteceu, né? A gente sabe que demônios agem muitas vezes na vida das pessoas por meio de brechas que são abertas, né? Esse não é o tema aqui hoje, mas eu quero só a gente imaginar como que essa mulher, em determinado momento da vida dela, e Jesus disse que ela era uma filha de Abraão,
então era alguém que era da aliança, né, do povo de Deus, então ela tinha acesso às promessas de Deus, acesso às bênçãos, então não era uma mulher qualquer, era uma filha de Abraão. Mas um dia, o demônio começou a agir na vida dessa mulher. E ela foi se encurvando, eu imagino que ela foi se encurvando aos poucos, né? E de repente ela estava completamente encurvada. Como que uma pessoa encurvada anda ou caminha? Sempre olhando para baixo, não é verdade? A aparência dela modifica, a perspectiva dela muda. E imagina uma mulher vivendo assim há 18 anos. Há 18 anos vivendo dessa forma. Não, a palavra não traz detalhes, mas a gente começa a imaginar. Eu acho que aquele dia que ela estava passando lá na sinagoga era mais um dia na vida dela, gente. A Bíblia não diz que ela foi lá procurar Jesus para curá-lo. Jesus a enxergou. Jesus viu, Jesus sabia a condição daquela mulher. Então, Jesus decidiu curá-la, sabe? Ele se compadeceu daquela mulher. E quando aquela mulher se aproximou, Jesus já sabia não só qual era o problema dela, Jesus sabia a causa do problema dela. Isso eu acho muito interessante. Porque enquanto você está aqui, todo mundo, às vezes, pode olhar a sua aparência, seu semblante caído, imaginar, viver aqui, de repente você está triste. Enquanto muitos talvez olham para a sua vida e vê você uma pessoa estagnada. Quantos anos na igreja, quantos anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sem avançar. Enquanto as pessoas olham para você e você vê as suas limitações, sabe? Vê as suas fraquezas. É só isso que elas veem. Jesus conhece o que está por trás disso. Jesus conhece o que te levou a esse lugar. Jesus conhece o que está te prendendo nesse lugar. Jesus conhece a causa da sua estagnação. Jesus conhece a raiz desse mal. Jesus conhece por que você não tem avançado. Jesus conhece por que você não está conseguindo enxergar além na sua vida. E você está ali parado. E talvez vivendo há muitos anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, e hoje, por exemplo, estando aqui como mais um dia, sem nem expectativa mais de ser curado. Afinal, faz tantos anos que você convive com esse problema, que você convive com essa limitação. E eu imagino que para essa mulher era mais ou menos assim. A vida dela tinha estagnado por uma ação demoníaca, e Jesus trouxe aquilo à luz, e Jesus curou, e imediatamente ela endireitou. Sabe, gente, essa história veio muito forte no meu coração, para eu compartilhar sobre isso hoje. Porque eu imagino que muitas vezes, algumas pessoas têm vivido uma vida assim, limitada, sem perspectiva, estagnada, e num lugar total de conformismo, sabe? E Jesus, Ele pode salvar a sua vida disso. Ele pode mudar a sua perspectiva, sabe? Em vez de você caminhar olhando sempre para o mesmo lugar, para a mesma direção, que na verdade não está te levando para lugar nenhum, Jesus, Ele pode mudar a sua perspectiva. Fazendo o quê? Endireitando a sua vida, tocando onde precisa tocar, na raiz do problema. Identificando aquilo que realmente está fazendo você estar nesse lugar, trazendo à luz, entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que muitas vezes a gente caminha dessa forma, mesmo dentro da igreja, sabe? Numa visão assim, tipo, faz tanto tempo que eu estou assim, e eu já me acostumei a viver assim, entendeu? Eu já me acostumei a dar passinho de formiga, ou já me acostumei a ficar andando em círculo e não sair do lugar. Eu já aceitei essa condição. Jesus olhou aquela mulher e falou assim, não, como pode essa mulher viver há tantos anos sob esse jugo? E Ele ora, e Ele cura, e aquela mulher se levanta. Eu imagino que um novo horizonte se abriu diante daquela mulher, né? Eu vejo Deus fazendo isso com as nossas vidas. Deus abrindo horizonte. Deus trazendo perspectivas que antes a gente não tinha. Como a Pamela falou sobre a família, né? Não sei se com você aconteceu assim, mas eu me lembro, uma vez eu entrei na igreja assim, para ouvir uma palavra. E quando a Bíblia se abriu diante dos meus olhos, a coisa que mais me impressionou foi a possibilidade de eu ter uma nova vida. E uma das coisas que mais me impactou
foi essa perspectiva de família. Eu me lembro que eu cheguei na igreja, adolescente, com a minha família meio bagunçada, com alguns conflitos. E quando eu comecei a, abrir os meus olhos, que havia uma vida diferente, havia um conceito de família diferente, havia valores diferentes, eu comecei a me maravilhar com aquilo, sabe? Algo foi aberto diante de mim, algo que eu não conhecia antes. Jesus faz isso nas nossas vidas. Jesus, ele amplia a nossa perspectiva, ele muda, né? E isso nos dá esperança, isso nos dá... isso abre um caminho diante de nós, onde antes não tinha caminho, né? E sabe, gente, Jesus salva as nossas vidas e pessoas de diversas formas. Eu não vou conseguir concluir como eu queria, por causa do tempo, mas a gente sabe que Deus tem uma vida abundante para a gente. E a palavra diz que o inimigo, ao contrário, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, eu acredito que quando a gente está vivendo de uma forma limitada e a nossa perspectiva está tão limitada a esse mundo, a gente precisa se questionar e falar quem está, de fato, influenciando as nossas vidas. Quem sabe o inimigo está levando a gente para esse lugar de uma vida tão mesquinha, tão pequena. E Jesus está falando, eu vim para que você tenha vida abundante. Eu quero endireitar isso na sua vida. Eu posso salvar isso na sua vida. E às vezes você está aqui hoje e você não estava nem pensando em nada disso, né? Você veio aqui para mais um dia, sabe? Mas eu espero que hoje você saia daqui sabendo que, como eu havia dito no começo, Jesus é real, Jesus ele tem poder para salvar, mas isso não é só mais uma história que a gente está contando aqui hoje, entendeu? Que você se aproxime dele, que você coloque as suas demandas diante dele. Do que você precisa ser salvo hoje? Um dia Jesus salvou Paulo da cegueira espiritual, sabe, gente? Alguém falou que a Débora era um religioso, alguém que tinha uma visão muito limitada de Deus. E estava vivendo dessa forma. E um dia Jesus se revelou a ele. Uma luz acendeu e aquela cegueira espiritual foi cessada. Pedro foi um cara salvo dele mesmo, gente. Impetuoso, um cara que falava que não devia, né? Um cara que tinha as suas emoções, parece que o dominava, o controlava. E o mestre veio ensinando Pedro, salvando ele de coisas, de atitudes e reações que que poderiam trazer problemas para ele. Quantos aqui sabem que Jesus pode te salvar de você mesmo? Ou quantos precisam urgentemente ser salvos de si mesmo, sabe? Salvo de você mesmo. Sabe, há tantas formas que Jesus pode salvar. E ele nos encontra, ele nos toca de forma específica, de forma particular. Então, se há uma necessidade na sua vida de mudança, de salvação, de uma nova perspectiva, acesse esse lugar da presença de Deus. Entendeu? Não se conforme. Não simplesmente conheça que Jesus pode salvar e conheça as lindas histórias da Bíblia, sabe? Mas acesse isso. Louve a Deus por isso, sabe? Celebre a Deus por isso. E compartilhe essa salvação com outras pessoas, amém? Queria te convidar a ficar de pé. Às vezes, na nossa caminhada, a gente está andando assim, e a gente nem está assim, com tanta intenção de encontrar Jesus ou de ter alguma coisa mexida nas nossas vidas, né? Às vezes, a gente está assim, meio tranquilo, passando por algum lugar, ou cometendo, ou praticando algumas coisas, e de repente algo na nossa vida coloca a gente diante de Jesus. Como aconteceu com aquela mulher adúltera, como aconteceu com Paulo, que estava lá indo fazer algo que ele planejou, e de repente Jesus apareceu no caminho dele, né? E talvez você chegou aqui hoje, né? Mais um dia. Mas Jesus vem, Jesus se revela através da palavra. Toca algo no seu coração. E hoje você também tem a possibilidade de uma nova vida, de um encontro com Jesus real, que vai transformar. E agora eu estou falando principalmente àqueles que estão se achegando a Jesus, que estão conhecendo a Jesus agora, como um dia também eu conheci, comecei a
a me deslumbrar com aquelas histórias, a abrir um novo caminho diante de mim. E o que cabe você fazer agora é corresponder a isso, entendeu, gente? Hoje eu não tenho aqui nenhum apelo específico para fazer. Eu apresentei coisas, falei sobre Jesus, falei muito pouco, obviamente, porque eu teria muitas e muitas coisas. Você pode abrir o Evangelho e você vai se maravilhar com tudo que Jesus fez. Essa salvação precisa impactar a minha e a sua vida, na nossa forma de viver, entendeu? Esse entendimento de que Jesus é maravilhoso, de que Ele morreu na cruz, de que Ele nos livra da morte, que Ele nos livra do inferno, precisa afetar a nossa vida hoje. Por quê? Porque Ele quer e porque Ele verteu o seu sangue naquela cruz para nos redimir de uma maneira vazia, sem sentido, de uma maneira fútil de viver. Então, talvez há coisas na sua vida hoje, na minha vida, que Deus quer tocar, que Deus quer ajustar, que Deus quer trabalhar. Que essa luz, quando brilhar no seu coração, com essa luz, quando brilhar no seu entendimento, possa te levar a um caminho de buscar mais a Deus, a um caminho de se aproximar de Jesus, amém? Porque Ele não condena, porque Ele não está aqui para te rotular, como muitas vezes outras pessoas rotulam. Então, simplesmente se aproxime dEle. Deixe que Ele revele, deixe que Ele toque, deixe que Ele te salve daquilo que você precisa ser salvo, amém? Eu acho que a gente pode concluir essa noite adorando a Deus, exaltando Jesus mais uma vez, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez nas nossas vidas e vislumbrando aquilo que Ele ainda pode fazer, amém? Há coisas que Ele ainda não fez, mas Ele tem todo o poder para realizar nas nossas vidas. E Ele merece ser exaltado por isso. Então, quero te convidar a gente encerrar esse tempo em adoração. E você expondo a Ele o seu coração. Quem sabe, falando, Jesus, me salva disso. Jesus, me salva disso. Fala para Deus, amém? Vamos adorar?